Olá, olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Educação aqui no Ceará. E nós estamos falando especialmente aqui da Semana S em Fortaleza, no Ceará, Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, um momento especial para toda a comunidade conhecer, experimentar, compartilhar os serviços do Sesc e Senac. Um momento primoroso, com grandes participações, e aqui em contato com a nossa gerência de assistência, a gente tem a oportunidade de desfrutar do trabalho e, sobretudo, da experiência e da conversa com um artista plástico que já está aqui conosco para falar um pouco da sua produção, da sua mensagem. Recebemos com muito carinho o nosso querido amigo Gessildo Monteiro. Gessildo, seja bem-vindo. A casa é nossa, Pode Educar Sesc é seu, fique à vontade. E aí, como é que está sendo participar desse momento? Primeiro, obrigado por essa experiência de estar aqui, podendo falar um pouco do meu trabalho e agradecer esse apoio do Sesc aí, dá para todos nós. É maravilhoso, né? É maravilhoso a gente poder ter ocasiões como essa, onde a gente pode apresentar o nosso trabalho, colocar para outras pessoas ver, né? E ver que realmente vale a pena todo o esforço, o reconhecimento. Com certeza. E a gente também agradece porque ter a participação de vocês aqui faz toda a diferença. Ter artistas, pessoas que comunicam através das artes tantas coisas profundas. E o seu trabalho em especial, a gente estava conversando aqui no início, né? Ele tem uma característica muito específica, que é o trabalho com um tipo de materiais, não é verdade? Com um gênero de materiais. Conta pra gente um pouquinho sobre como é que você chegou até essa elaboração de trabalhar com esses materiais e que materiais são esses? Primeiro, a gente é influenciado pelo ambiente que a gente vive, né? Por morar na praia, então a gente tem muito contato com a natureza. Ah, é verdade. Esqueci de mencionar, nosso artista é de Fortim, não é isso? Isso, um Fortim. Grande abraço para todos os nossos cidadãos de Fortim. Então, na praia de Pontal de Maceió, você tem a natureza é exuberante, você tem mar, você tem rio. E é muito fácil de você observar pássaros, peixes. Meu pai era pescador, né? Então você tem essa oportunidade de ter isso em suas mãos. E o nosso trabalho, ele é feito principalmente com madeira morta. Madeira que a gente recolhe na praia. São madeiras que a gente consegue em embarcações antigas que já se deterioraram. Então a gente... Principalmente essa madeira é que a gente é usada para realizar. E a gente sempre tenta retratar um pouco da natureza, aquilo que está à nossa volta. Então, às vezes, você passa na praia e vê um galho que parece um pássaro ou uma bailarina, como a gente pode ver aqui. Sim. E aí a gente só imita um pouquinho aquilo tudo que a natureza ela nos dá. Até peço licença aqui ao artista para a gente aproximar aqui da câmera. Essa bailarina, né, feita com uma fibra vegetal, né, eu penso assim. E é curioso, eu estava observando isso antes da gente iniciar, toda a expressão de movimento que se cria. E pelo que eu posso perceber, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, né? O que foi aproveitado aqui, né, foram os galhos, eu imagino, mas não é algo como uma escultura, né? Porque a escultura você vai lá, né, você talha a madeira, da forma que você quer. O seu trabalho, ele tem outra dimensão, né, de reconhecer essas formas da natureza. Como é que é para você fazer essa identificação? Olhar e de repente dizer, ali eu tô vendo tal coisa, tô vendo uma ave, por exemplo, tô vendo uma bailarina. Como é essa experiência? A partir do momento que a gente recolhe esse material, né? Você já percebe, né? Isso é um dom dado de Deus para nós, e a gente já percebe que aquilo parece com algo, seja uma bailarina, seja um pássaro, ou uma árvore que você vai colocar um pássaro. Então, ao passar e ver esse tipo de material, a gente já identifica, né? Acho que é um pouco essa mente do artista, essa mente que você olha e já vê algo, né? Tranquilo. É até um pouco difícil explicar. Mas, Sim. Por exemplo, essa bailarina, ela é feita de uma raiz de uma planta. Bacana. Essa parte aqui é a parte da raiz, é isso? Isso, o corpo isso. da bailarina. Essa parte, ela é a parte da raiz. Então, a maré, ela vai avançando em direção à terra e ela vai encontrando as árvores. E a partir do momento que aquela areia vai saindo, as raízes ficam de fora.
E aí a gente olha e vê, olha, isso vai dar uma bailarina, aí a gente faz só uns detalhes ali e já sai, né? Incrível. Como o olhar do artista se volta para essa elaboração, para essa percepção. Incrível. Bacana. E o bacana da gente poder conversar com o artista aqui é isso, né? Colher essas impressões, como você mesmo falou. Não dá para explicar muito bem, acho que é uma coisa que precisa ser sentida, né? E sabe o que é muito interessante, Exildo? Porque nós estamos falando do Pod Educar Sesc, que é um podcast que chega na nossa rede Sesc de educação. Então, pais, professores, estudantes, de uma maneira geral, entram em contato. E as escolas do Sesc têm uma preocupação, ou melhor dizendo, uma ocupação, uma dedicação em trabalhar com a arte e cultura, dialogando com o território. E com certeza, você já deve ter sido impactado por pessoas de diferentes idades que conheceram a sua produção artística. Como é dialogar com os diferentes públicos? Como é esse contato com o público que chega, que entra em contato com as peças? De repente surge alguma curiosidade, como eu estou aqui de curioso, né, perguntando como é conversar com os diferentes públicos, em especial com o público mais jovem. Como é que funciona isso? O Sesc nos dá essa possibilidade, e sempre que participamos de um evento que é realizado pelo Sesc, nós até mesmo damos aula do nosso trabalho. Como fazer um pássaro, como fazer uma luminária usando materiais naturais, né? Então, assim, os jovens, eles ficam muito impactados porque eles não acham que aquele material poderia se transformar numa obra de arte. Verdade. Então, isso acaba tendo um impacto muito grande, né? Eles perguntam, mas isso aqui, dá para fazer isso mesmo? Como é que faz isso? E quando eles vê o trabalho terminado, quando eles vê que consegue fazer, alguns até falam assim, eu vou fazer em casa. Que massa, eu vou continuar cara. fazendo. Então, de fato, o Sesc, ele dá essa oportunidade para os jovens, né? Esse impacto que dá. E os jovens, de fato, eles têm interesse em aprender. E quando eles encontram algo que é do cotidiano dele, a gente dá aula para jovens que são de outras praias, que os materiais que a gente usa está disponível na cidade também dele, lá, né? Lá no quintal dele. Que legal. Então isso tem um impacto muito positivo na vida dos jovens, né? Por exemplo, algumas vezes que a gente deu aulas para alguns jovens, eles continuam entrando em contato com a gente. Nossa. Perguntando sobre algo ou algo que ele fez. Então isso é muito bom saber que você teve um impacto positivo na vida de um jovem. Cara, muito bacana. E a sua proposta de trabalho, assim, mais uma vez ressaltando, tem um caráter muito especial, numa necessidade de diálogo que é verdadeiramente urgente, que é o diálogo com o território, numa perspectiva de cuidado, de preservação, de conservação. A gente observa que o seu trabalho, ele dá vida àquilo que muitas vezes, em alguns contextos, seria descartado, né? Seria, né, despejado em algum lugar, né? Ou mesmo viraria algo que ia ser rejeitado. E você, tanto colhendo da natureza, como você mesmo mencionou, né, madeira de embarcação, né, que talvez tenha sido substituída, reposta, cria essa oportunidade de produzir arte. O cuidado pela preocupação com o meio ambiente, o cuidado sobre como dialogar com o território de forma segura e observando que a arte também tem esse caminho, o caminho da conservação, o caminho da preservação. Como é esse trabalho que usa materiais dos mais diversos também para trazer esse impacto de responsabilidade ambiental? Isso. Quando as pessoas elas observam que o nosso trabalho ele foi produzido de um material que seria descartado e que ele não agride a natureza, as pessoas ficam até surpresas, né, nesse aspecto. Então, a natureza ela nos dá tudo que a gente precisa sem nós precisarmos agredi-la. Então, todo o nosso material ele é nesse sentido. Então, esse impacto é muito grande nas pessoas. As pessoas, às vezes, elas falam, mas você não precisou cortar uma árvore para fazer isso. Não, a gente não precisa disso. A própria natureza nos dá, né? Como eu te falei, a gente recolhe, é o mar que nos dá. É aquela madeira que caiu na praia, o mar levou e ele trouxe de volta. Então, ele nos dá tudo isso. Então, é muito bom as pessoas entenderem que, assim, é possível você produzir arte,
ter a sustentabilidade, viver daquela arte sem precisar agredir a natureza. Esse é o papel de cada um de nós, né? Passar isso para o nosso semelhante, para os jovens, que é possível sim viver em harmonia com a natureza, né? Viver disso, viver de arte, produzir sem causar dano nenhum. Incrível. E como essa mensagem é potente, né? Da forma como você fala, Gessildo, me lembra muito essa ideia de você colher da natureza a arte que ela mesma vai produzindo, né? É tão curioso porque quando você apresenta a sua produção e a gente tem a oportunidade de observar aqui duas peças em destaque, a gente vai pensando como é bacana entender que a vida se expressa, né? E aí a sensibilidade humana, a sensibilidade do artista em trazer essa impressão de uma forma qualificada, e algo que você colocou que marca muito o nosso diálogo aqui no Pode Educar Sesc, quando você verifica que outros jovens também encontram ali a possibilidade de se expressar por meio dessa linguagem artística, né? De se expressar por meio da arte, nas oficinas que são realizadas, né? Dentro das atividades do Sesc. E para vocês que estão nos acompanhando, nós estamos participando aqui do Centro de Eventos de Fortaleza, no Ceará, da Semana S. A Semana do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, um evento muito bacana, onde estão reunidos os diversos segmentos de atividade do Sesc e Senac. É um evento que está acontecendo em cadeia em todo o Brasil, e nós temos aqui a oportunidade de dialogar com muitas pessoas dos diversos segmentos, das diversas áreas de atuação, em especial nesse episódio com um artista que traz todo o impacto da sua terra, todo o impacto da sua produção e da sua linguagem para comunicar com a gente. E aí, Gessildo, como é que está sendo a participação nestes dias de evento? Como é que tem sido o contato com o público? A galera chega, pergunta, como essa oportunidade de dividir, né, de ampliar esse contato com o pessoal que está participando aqui do evento? É muito bom, é muito bom. Como eu já falei para você, o Sesc ele dá um apoio excepcional para nós artesãos, né? Ou seja, o Sesc ele nos coloca em contato com outras pessoas. Essa Semana S só vem, como é que eu posso dizer isso? Ela só vem fechar como o Sesc, ele realmente é uma instituição que merece aplausos. Por exemplo, a gente participa de um projeto do Sesc que se chama Sesc Povos do Mar. Sim. Então, é uma rodada de feiras que são realizadas, de eventos que são realizados em diversas praias do Ceará, onde coloca o artesão em contato com outras pessoas e em contato com outros artesãos. Então, essa Semana S só vem fechar essa participação, essa parceria que a gente tem com o Sesc. E a gente só tem a agradecer. Porque por esse apoio, como por exemplo, agora nessa Semana S, essa semana especial, as pessoas chegam e veem o nosso trabalho e elas ficam admiradas, porque elas não sabiam que os materiais que a gente usa poderiam ser transformados, né? Legal. Interessante que a gente tem um pássaro que a gente faz de uma peça do coqueiro, né? Um pendão do coqueiro. E aí chegou uma senhora e falou: olha, isso aqui lá em casa do meu coqueiro eu queimo lá, jogo fora. Não sabia que poderia ser realizado isso, né? Então essa Semana S está sendo muito especial, as pessoas estão comparecendo, estão apreciando o trabalho, né? Elas compram, elas elogiam e elas até nos incentivam a continuar fazendo isso, porque certamente causa um impacto positivo na natureza. Então, sem dúvida, a Semana S está sendo excelente para a gente. Que massa, Gessildo. E a gente agradece a sua presença conosco, por dividir um pouco, né? Claro que o tempo é curto, a gente não consegue explanar tudo, é impossível, né? Colocar todo aqui o trabalho do artista nesse pouco tempo, mas a gente fica muito agradecido de poder ter contato. E também fica aquele recado forte, aquela mensagem do apoio que nós podemos dar aos artistas locais. Sempre que pudermos, o Sesc tem esse trabalho de vanguarda, de cuidado com os artistas locais, com os artistas que endossam esse diálogo com o território. E a gente tem aqui um grande exemplo, nosso querido amigo artista Gessildo, que veio aqui nos dar uma oportunidade de refletir. Se alguém quiser encontrar o seu trabalho, Gessildo, como faz? Como é que tá nas redes sociais? Como é esse processo?
Nós temos o nosso ateliê na cidade de Fortim, na praia de Pontal de Maceió, e tem também o nosso Instagram, Domar Edomato Artes. Olha aí. Então lá você vai poder massa. também conhecer um pouco do nosso trabalho. Excelente. A gente vai deixar todos esses dados aqui na descrição do vídeo no YouTube para que você possa conhecer, explorar, se aprofundar no trabalho desse incrível artista que fala aqui com a gente. Gecildo, nosso muito obrigado em nome da Rede Sesc de Educação, em nome do nosso Pod Educasesc. Te esperamos em outras oportunidades para a gente continuar esse diálogo, esse bate-papo massa sobre arte, sobre educação, sobre essas potências da alma humana. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, curta, compartilhe e vamos fazer o conhecimento girar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.